Olá pessoal, tudo bem? Depois de um longo e tenebroso inverno, estou de volta. Ser professor aqui no Brasil não é fácil, gente, é muito trabalho, mas enfim. Conforme as coisas vão acontecendo, parece que as memórias do passado elas ficam mais latentes. E aí eu lembrei de uma situação bem legal. Era 1986. Eu estava lá engatinhando na minha coleção de discos, né, de vinil. E eu já trouxe aqui no canal um dos vinis que eu tinha comprado, que é o Beatles Forever, né? E antes dele, eu tinha comprado outra coletânea, que era Beatles Ballads. Duas coletâneas. Só que o Beatles Forever, que eu já expliquei, era uma mistureba de coisas, de músicas que eram de 65, foram para 67, voltaram para 63, enfim. Difícil para alguém que está começando, que está querendo conhecer, gostar de verdade, né? Entender a cronologia, enfim. Eu lembro que na época meu pai me pegou pela mão e falou assim: você precisa comprar um disco que tenha a música Menina Linda. Menina Linda. E aí a gente foi na loja, né? E ele chegou pro vendedor e falou: cara, eu quero o disco que tenha o disco dos Beatles que tenha a música Menina Linda. Aí o cara não esperou meio segundo, virou as costas e foi atrás. E aí ele me veio com isso aqui, ó. Os Reis do Yeah Yeah Yeah. Tá até com o selo original da época ainda, ó. Do Eldorado, que tinha ali no Center Norte. E aí, cara, eu cheguei em casa, coloquei esse disco e acabou pra mim. Acabou pra mim. É uma memória que eu levo e vou levar pra vida toda e que tá bem alinhada com esse canal, né? Primeiro disco de só inéditas, né, de Lennon-McCartney. Se você for pesquisar bem, esse disco aqui, esse LP é muito mais do John, porque a maioria das músicas foi ele que compôs ou alguma em parceria com o Paul. Então essa capa aqui, ó, vermelha, os Reis do Yeah, a capa nacional, né? E aí o que acontece? Na época a gente não tinha tanta informação como tem hoje, a internet, etc. Era revista, livros, enfim. E aí depois de muito tempo eu fui saber que na verdade era o A Hard Day's Night e que existia uma outra capa e que a capa não era vermelha, era azul. Mas é aquele negócio, né? A gente começa a colecionar coisas que a gente não conhece, né? Aí vem Beatles for Sale, Help, enfim, discografia completinha. E aí depois de muitos anos, acho que faz uns 4 anos atrás, só 3 anos atrás, falei, não, eu quero ter o original, né? Aí eu fui e comprei o original, que é o azul. Esse não tem selo, não tem nada, porque é reedição, mas tinha que ter na coleção, né? Porque eu gosto pouco dessa obra, bem pouco. E aí vai, conversa vem, né? E a gente... Eita, tá caindo tudo aqui. E a gente começa a conhecer, começa a pesquisar. Enfim, a versão americana desse disco é a trilha sonora original do filme, né? Do A Hard Day's Night. E a trilha sonora do filme, ela não tem só músicas Lennon-McCartney, ela tem composições também do George Martin, que são versões das músicas da dupla, mas orquestradas, né? E aí
por que comprar, por que não comprar, por que comprar? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, uma diferença bem que eu acho maravilhosa na trilha sonora é a mixagem da música And I Love Her, que nos lançamentos oficiais, na discografia inglesa, americana, enfim, a voz do Paul, ela tem um eco, ela tá dobrada. Só que na versão do filme, da trilha sonora, é a voz dele sem efeito nenhum, o que pra mim torna a música muito mais bonita. E eu fiquei nessa de procurar, de achar, do preço muito alto. Sou professor, gente. E aí eu encontrei agora um preço bacana, uma conservação bem digna, disco rodando bonito. E aí eu me dou por satisfeito com a trilha sonora do A Hard Day's Night. Poderia correr atrás da prensagem argentina, da alemã, da japonesa. Não. O que importa para mim é a memória, né? Se um dia aparecer, ok, não vou desprezar, mas eu já estou satisfeito com esses 3 exemplares e manter viva a memória e o sentimento da época que pela primeira vez eu escutei essa obra. E claro, nunca deixar de lembrar da figura maravilhosa do meu pai, que me pôs no caminho aí das boas músicas. Então é isso, gente. Quem tiver oportunidade de ouvir, ouça ainda I Love Her. I'll Cry Instead também tem uma diferença, mas And I Love Her é muito gritante. E aí vocês me digam aqui embaixo nos comentários qual versão que vocês preferem. E sigam o canal também, prometo postar mais vídeos em breve, tá bom? Um abraço para vocês aí.